Você é a cara da sua mãe. Nossa, você tem o jeitinho do seu pai. Quem nunca ouviu alguma coisa parecida? Isso acontece porque nós herdamos as características dos nossos pais através dos genes. Esses genes são transmitidos pelos nossos pais. E hoje, então, a gente vai falar disso, de herança genética, mais especificamente de um termo que a gente usa muito no melhoramento genético, que é herdabilidade. Então, vamos entender o que significa esse termo, herdabilidade. Como que a gente estima a herdabilidade e como podemos aplicar herdabilidade no nosso dia a dia, no melhoramento genético animal. Se interessou pelo assunto? Então fica por aqui. Eu sou a professora Aline Pacheco. Antes de começar a falar sobre herdabilidade, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque assim você recebe uma mensagem sempre que eu posto um vídeo novo. Vamos iniciar essa aula de herdabilidade. A herdabilidade, como eu já falei, é um termo bastante utilizado no melhoramento genético, seja animal ou vegetal, e também na genética. Aqui nós vamos focar na área animal. Na veterinária e na zootecnia, nós trabalhamos com diversas espécies, que são as espécies de produção animal, como as aves, peixes, suínos, bubalinos, os caprinos e ovinos, bovinos. E também temos animais para esporte e lazer, como é o caso do equino, e os animais pet. E também animais silvestres. Para todas essas espécies, nós podemos aplicar o melhoramento genético animal. Dependendo aí da espécie, nós vamos ter objetivos diferentes, mas para todas elas a gente consegue aplicar o melhoramento genético animal. Então, dentro de cada espécie, nós trabalhamos com algumas características, que nós chamamos, então, características de importância econômica. E essas características, elas possuem diversidade, é o que chamamos de diversidade genética. Então, dentro de uma espécie, dentro de uma raça, nós encontramos animais, indivíduos que são diferentes. Isso é a diversidade genética. Então, a diversidade genética é toda a variabilidade que ocorre dentro das espécies. Então, cada indivíduo tem a sua particularidade, as suas características. E essa diversidade genética, então, ela diminui o risco de perda de material genético. E a diversidade genética também favorece a seleção daquelas características desejáveis. Então, a diversidade genética ela é fundamental para a gente aplicar o melhoramento genético. Com a diversidade genética, a gente vai poder selecionar, escolher aqueles indivíduos que possuem um conjunto de características desejáveis para um programa de melhoramento genético. Nas espécies de produção animal, nós trabalhamos muito as características de importância econômica. E essas características nós podemos dividir em qualitativas e quantitativas. As características quantitativas são aquelas características que são normalmente determinadas por vários genes, são as que chamamos características poligênicas. Essas características poligênicas, elas possuem uma distribuição contínua. São características que nós podemos medir ou pesar, né? E essas características, elas são principalmente determinadas pela ação aditiva dos genes. Alguns exemplos de características quantitativas é o peso, a altura, espessura de gordura, são normalmente as características de importância econômica. Já as características qualitativas, elas são, em geral, monogênicas. São aquelas características que são determinadas por um par de genes ou alguns pares de genes, poucos genes. A distribuição dessas características, ela é uma distribuição categórica. E a forma, normalmente, de ação desses genes para essas características é uma ação não aditiva. A herdabilidade, então, ela é estimada principalmente para as características quantitativas, que são aquelas, como eu falei, que têm um maior interesse econômico. A primeira definição dada ao termo herdabilidade foi definida por Jay Lush na década de 40, e ele sugeriu algumas definições para o termo herdabilidade, para explicar o que é herdabilidade. Então, nós temos aí 3 definições. A herdabilidade é a extensão no qual as diferenças observadas no desempenho dos animais são devidas à hereditariedade. É a proporção da variância total que é atribuída às diferenças nos valores genéticos dos indivíduos. Ou é o grau de semelhança entre progenie e seus pais para uma dada característica.
A herdabilidade é, então, uma estimativa do quanto é herdado de uma característica e o quanto é adquirido. A herdabilidade ela é estimada através de uma relação entre variâncias. No numerador, nós temos a variância genética aditiva e no denominador, a variância fenotípica. A variância fenotípica ela é igual à variância genética mais a variância ambiental. E essa variância genética inclui a variância genética aditiva, a variância devida aos efeitos de dominância e epistasia dos genes. Então, no numerador, nós temos esse conjunto aí de variâncias, que é a aditiva, dominância, epistasia e a variância ambiental. Então, na herdabilidade, como nós podemos observar aí, nessa relação de variâncias, ela vai variar de acordo com a variância fenotípica e a variância aditiva, genética aditiva. A herdabilidade, ela pode ser estimada, calculada de algumas formas, de alguns métodos. Eu coloquei, então, aqui 4 métodos de estimação da herdabilidade. Então, a herdabilidade ela pode ser calculada através da herdabilidade efetiva ou real, que leva em consideração o ganho genético e o diferencial de seleção. Outra forma de calcular a herdabilidade é com base na semelhança entre parentes. Então, nós temos aí, através de uma regressão entre semelhanças entre pais e filhos, ou através de uma análise de regressão entre meio-irmãos ou irmãos completos. Outra forma de calcular essa herdabilidade é através dos componentes da variância. E o método mais utilizado é o método da máxima verossimilhança. Então, cada um desses tipos aí de cálculo, né, envolve uma série de dados para a característica em questão. A herdabilidade ela pode variar de 0 a 1 ou de 0 a 100%. E, então, nessa amplitude de variação da herdabilidade, nós podemos classificar a herdabilidade em baixa, média e alta. A herdabilidade baixa é uma herdabilidade abaixo de 10%. O que significa uma herdabilidade baixa? Significa dizer que a característica ela é pouco herdável. Significa, então, que há uma alta influência ambiental. Ou seja, menos 10 ou menos de 10% da variância fenotípica é devido à ação genética aditiva. Uma herdabilidade entre 10% e 30%, nós dizemos que é uma herdabilidade média, ou seja, essa característica ela é moderadamente herdável, ela sofre aí uma menor influência do ambiente. Quanto maior é a herdabilidade, menor é a influência do ambiente. E numa herdabilidade, então, superior que 30%, a gente fala que é uma herdabilidade alta. A característica, então, é altamente herdável e ela sofre pouca influência do ambiente. Uma herdabilidade de 30% ou mais significa que 30% da variância fenotípica dentro de um rebanho ocorre devido à variância genética aditiva e o restante é devido ao fator ambiental. Através da herdabilidade, nós podemos estimar o quanto é herdável de uma característica e o quanto é devido às diferenças, à variação do ambiente. Então, uma herdabilidade zero quer dizer que a variação no caráter, na característica, não é genética aditiva. E, nesse caso, uma seleção baseada no fenótipo, ela vai ser ineficaz. Herdabilidade é igual a 1 significa dizer que não há variação ambiental, nem interações alélicas. O valor do fenótipo do animal, ou seja, o que eu vejo da característica no animal ou no rebanho, será igual ao valor genotípico. Então, nesse caso, o que eu vejo, que é o fenótipo do animal, representa o valor genotípico dele. Nesse caso, uma seleção baseada no fenótipo, ela é altamente eficaz. Então, quando nós temos uma herdabilidade alta, maior que 30%, significa dizer que existe uma alta correlação entre o fenótipo, que é o que eu observo, com o seu genótipo. Então, o fenótipo vai constituir uma boa indicação do valor genético do indivíduo. Nesse caso, a seleção baseada no fenótipo pode ser aplicada de uma forma mais eficiente. Já em características onde a herdabilidade é baixa, menor que 10%,
significa dizer que a correlação entre o fenótipo, que é o que eu vejo, e o genótipo também é baixa. Não existe muita correlação entre o que eu vejo e o seu valor genético, o seu valor genotípico. Então, o fenótipo, nesse caso, não constitui uma boa indicação do valor genético do indivíduo. Agora, professora, para que eu uso a herdabilidade? Para que eu preciso estimar a herdabilidade? Qual é a aplicação desse parâmetro genético? Aplicações da herdabilidade é calcular o ganho genético. No cálculo de ganho genético, eu levo em consideração a herdabilidade da característica, ou seja, o quanto essa característica ela tende a ser herdável, vezes a intensidade de seleção, que é um valor tabelado, vezes a variância fenotípica, dividido pelo intervalo de geração. Então, a herdabilidade serve, então, para a gente, como base para o cálculo do ganho genético dentro dos programas de melhoramento. Outra aplicação bem prática da herdabilidade é como indicador do método de seleção a ser utilizado. Então, a herdabilidade da característica, ela nos dá uma indicação de como eu vou empregar o método de seleção, o método de melhoramento genético. Então, como eu já falei, a herdabilidade alta, com herdabilidade alta, essas características que possuem uma herdabilidade alta, eu posso fazer uma seleção baseada no valor fenotípico do próprio indivíduo. Por quê? O valor fenotípico tem uma correlação alta com o seu valor genotípico. Já nas características onde eu tenho uma baixa herdabilidade, o valor fenotípico não vai ser eficaz. Então, eu preciso incorporar alguns auxílios, como, por exemplo, a informação de parentes desses animais, ou seja, a informação do pedigree. Isso irá contribuir para melhorar a resposta à seleção. E também eu posso utilizar a seleção genética, a seleção genômica. Então, aqui eu coloquei um exemplo de herdabilidade. Então, nós temos uma característica aqui que é muito utilizada na seleção de reprodutores, que é o perímetro escrotal. Então, o perímetro escrotal, ele possui uma herdabilidade, que é média alta, a herdabilidade do perímetro escrotal. Mas vamos supor que eu calculo o valor de herdabilidade e estimo aí um valor de herdabilidade de 0,1 para essa característica, ou seja, de 10%. O que significa uma herdabilidade para perímetro escrotal de 10%? Significa que 10% da variação fenotípica, das diferenças fenotípicas, é devido à variação genética aditiva. E 90% da variação ocorre devido à variância ambiental, às diferenças ambientais. Já se eu calculo uma herdabilidade de 50%, significa que 50% da variação fenotípica é devido à variância genética aditiva. Então, 50% da variação é devido ao valor genético aditivo e 50% fatores ambientais. Então, uma herdabilidade aí considerada alta. Aqui nessa tabelinha, nós podemos observar alguns valores de herdabilidade que foram calculados por diferentes pesquisadores e nós podemos observar aí herdabilidades baixas, médias e altas. Então, por exemplo, bovinos de corte, intervalo entre partos, uma herdabilidade de 0,05, uma herdabilidade baixa. Idade ao primeiro parto, 0,2. Peso ao nascer, 0,4. Peso a desmama, 0,3. Rendimento de carcaça também, 0,3. Área de olho de lombo, 0,7. Para bovinos de leite, intervalo entre partos, 0,10. Longevidade também. Produção de leite, 0,25, porcentagem de gordura, 0,55 e porcentagem de proteína no leite, 0,50. Então, aqui são algumas estimativas de herdabilidade calculadas. Significa dizer que essas herdabilidades, elas servem para todos os animais, para todos os bovinos de corte ou para todos os bovinos de leite? Não. As herdabilidades, elas não são fixas e elas são calculadas para um determinado rebanho, para um determinado grupo genético. Então, a herdabilidade, ela é de uma característica calculada para uma determinada população ou para uma determinada amostra da população. Então, vamos aqui a algumas considerações finais sobre herdabilidade. A herdabilidade, ela não indica o quanto da característica é determinada por genes. A herdabilidade é uma relação de variâncias. Ela lida com variância
na população. Indivíduos não possuem herdabilidade. A herdabilidade não é do indivíduo. A herdabilidade é da característica. Então, nós temos a estimação da herdabilidade para as características importantes economicamente. Herdabilidade, então, é uma medida estatística de variância populacional de uma característica. E ela é um parâmetro populacional e não individual. Os valores de herdabilidade, eles não são universais nem estáveis. Eles podem variar, eles vão variar de acordo com as gerações, de acordo com o grupo genético. Então, a herdabilidade, ela depende da característica, da população que está sendo analisada e, principalmente, do ambiente. Todos esses fatores aí vão influenciar no cálculo, no resultado final da herdabilidade, que, lembra, é uma relação entre essas variâncias. Então, se eu modificar a variância populacional, eu modifico a herdabilidade. Se eu modificar a variância ambiental, eu também modifico a herdabilidade para essa característica. Alguns fatores que afetam a herdabilidade é a própria característica, o método de estimação do valor da herdabilidade, como nós citamos anteriormente, existem algumas formas de você estimar a herdabilidade e dependendo aí do modelo que você utilizar, isso pode interferir no valor da herdabilidade. Outro fator que altera e pode afetar a herdabilidade é a diversidade da população, o conjunto de genes que esses indivíduos carregam. E isso vai variar de rebanho para rebanho e até mesmo dentro de um mesmo rebanho. À medida que for sendo implementado o programa de melhoramento genético, esse genótipo, esse conjunto de genes vai sofrendo alterações ao longo das gerações. Então, por isso que a herdabilidade ela não é fixa, ela depende do conjunto de genes da população que você está estimando. A herdabilidade também é afetada pelo tamanho do rebanho, pelo tamanho da sua amostra. Então, rebanhos muito pequenos ou rebanhos muito grandes também pode interferir aí no valor dessa estimação da herdabilidade. Bom, ainda como considerações finais, nós podemos dizer que com o uso do parâmetro genético, herdabilidade, nós podemos antever a possibilidade de sucesso com os programas de seleção, pois teremos a proporção da variância fenotípica que poderá ser herdada. E, assim, nós temos uma maior acurácia. E a possibilidade de redução do número de características selecionadas, aumentando, assim, a intensidade de seleção e o ganho genético, que é o objetivo nos programas de melhoramento genético, você obter ganho genético com o programa de melhoramento. Bom, pessoal, finalizamos por aqui esse termo, herdabilidade. Espero que tenha ficado claro o que é a herdabilidade. Então, a herdabilidade ela é da característica, ela não é fixa, ela pode variar de um rebanho para o outro, de uma geração para outra, e ela representa o quanto da variância fenotípica dentro desse rebanho ocorre devido à variância genética aditiva. E é a variância genética aditiva que vai ser o quê? Transmitida, que vai ser herdada nas próximas gerações. Se você ficou com dúvida, pode deixar seu comentário aqui, mas também você pode pesquisar em outras fontes. Deixei aqui algumas sugestões de literatura e vou deixar também no link aqui abaixo as referências dos livros que vocês podem pesquisar sobre esse assunto. Então, pessoal, hoje ficamos por aqui. Outros parâmetros genéticos que nós utilizamos é a repetibilidade e as correlações genéticas. Em breve, vou deixar aqui vídeos também falando sobre esse assunto. Abraço, te vejo no próximo vídeo.